conceito da crase é a união de artigo definido feminino mais preposição a, que forma o a com um acento grave, que chama-se acento indicador de crase, tá? Aí, o que nós vamos ver agora? Quando eu devo usar a crase? Quando a crase deve ser empregada? Então, a primeira regrinha da utilização correta da crase, eu vou utilizar o acento grave antes de palavras femininas que exigem um artigo definido a antes da palavra feminina, tá? A segunda regrinha que vocês precisam lembrar é que eu vou utilizar a crase antes de pronomes demonstrativos femininos. Refiro-me àquela situação, ok? Continuando aí sobre o uso da crase, antes de locuções adverbiais femininas, chegaram à noite, chegaram a mais a noite. Então, por isso, uso de crase. Em expressões que indicam horas, eu devo utilizar a crase. Eles se encontraram às 10 horas. Eles se encontraram a mais o as. Tá? Então, a junção artigo e preposição, eu utilizo o acento grave. Aqui tem artigo definido e preposição. Tá? Em expressões que indicam datas, vou viajar à Europa em julho. Vou viajar a mais a. Então, tem a soma de a mais a. A artigo, a preposição. Então, toda vez que eu for descrever uma frase, que houver expressões que indicam datas, eu vou utilizar a crase. Vou viajar à Europa em julho. Tá bom? A crase deve ser utilizada antes de locuções adverbiais femininas que expressam a ideia de tempo, lugar e modo. Às vezes, locução adverbial. Chegamos mais cedo do que os outros. Ele terminou às pressas, pois chegou atrasado. À medida que o tempo passa, as amizades aumentam. A crase deve ser utilizada na indicação determinadas de horas, que eu já falei lá atrás, mas quando as horas estiverem antecedidas de preposição, lembram da classe gramatical preposição? Para, desde, após, perante, com. O artigo a não receberá o acento indicador de crase. Minha filha acorda todos os dias às 6 da manhã, com acento indicador de crase. A missa começará à meia-noite. Tem preposição aqui antes? Não. Substantivo e verbo. Agora, sem acento indicador de crase devido ao uso de preposições. Ele decidiu ir embora, pois estava esperando desde às 10 horas. Eu usei crase? Não, porque antes da hora tem o quê? Uma preposição. Marcaram o encontro no restaurante para as 20 horas. Usei crase? Não. Por que eu não usei? O que é isso aqui? Preposição. Então, gravem bem isso, porque na prova, lá do vestibular, vai cair uma questão assim, ou mais, para confundir vocês. Poderá ter até nas mesmas opções lá. Indique qual frase o acento indicador de crase está correto. Aí vai lá e tem uma frase assim: ele decidiu ir embora, pois estava esperando desde às com crase 10 horas. Tá certo? Se eu colocar? Não, porque tem uma preposição. Tudo bem?